Olá, crocheteiras e crocheteiros. Gente, eu fui fazer a edição do vídeo que eu prometi vocês que todo domingo eu ia tentar mandar um vídeo pra vocês, né? Subir um vídeo pra vocês aqui no canal. O que que acontece? Fui lá editar, me dei conta de que eu não tinha gravado a abertura. E aí estou aqui com essa cara inchada, de cara de domingo, mas tudo bem. Vou abrir aqui o pacotinho da minha cliente, vou mostrar pra vocês, porque o gorro que eu ensinei pra vocês e o gorro com o pompom mostarda que vai aparecer aí nos vídeos, já até vendeu, já nem tá comigo mais. Então aqui, ó. Seloso. Eu coloco um cheirinho de amaciante de bebê. Coisa mais linda. É esse gorrinho aqui que a gente vai fazer junto. Acaba que no vídeo eu até mostro um que foi onde eu desenvolvi a receita, né? Na verdade, eu vi esse modelo em algum lugar. E aí, tentei procurar em canais no YouTube, não vi nenhum. Falei, eu vou tentar fazer da minha maneira e depois dividir com o pessoal. Todo mundo pediu, trouxe aqui para vocês. E aí é o seguinte, eu tinha feito ele com um pompom em cima, que é um mostarda. Aqui eu não tenho nenhum. Mas... E aí, no desenvolver do vídeo, vocês vão ver que eu decidi colocar esses dois pomponzinhos na lateral. E eu amei o resultado. E, inclusive, eu tenho vendido muito para criança, que as crianças gostam mais do pomponzinho aqui do lado, que parece uma orelhinha. E esse rosa, então, é o que mais tem saída. Então, vamos lá pro vídeo, né, gente? Vocês vão aprender. Agora eu vou lá editar, né, gente? Pra poder colocar pra vocês. Bora pro vídeo. Vamos lá, o que nós vamos usar? Separei uma lã de Tex, deixa eu ver, 606. Mas vocês vão me perguntar, eu consigo fazer com a molê? Consegue, gente. Vocês conseguem fazer com qual lã vocês quiserem, até bebê. Entendeu? Vocês podem fazer com qual vocês quiserem. Vocês só vão ter que fazer mais quantidade de carreiras, ok? E altura também. Mas eu vou medindo para vocês, vou mostrando a altura direitinho. Então, nós vamos usar uma lã, tesoura, agulha número 5, no meu caso, que é essa lã aqui. Se você for fazer uma lã mais fina, no caso a molê, você pode usar 3,5, pode usar número 4, tá? Ou se você quiser ela menos encorpadinha, né? Pode usar a que se adequar mais com o seu ponto, ok? Vamos usar também, eu até esqueci de pegar aqui, mas nós vamos usar a minha baguncinha, uma agulha de tapeceira. E é isso, não precisamos de muita coisa. E um pompom, tá? Se você quiser colocar o pompom. Se não quiser, não precisa, tá? Eu já ensinei no vídeo anterior que eu fiz uma live como fazer um pompom também. Se vocês quiserem dar uma olhadinha, eu vou deixar em cima aí no link um cardzinho mostrando essa live que eu fiz, ensinando inclusive fazer um pompom, caso você não tenha o pompom já pronto, ok? Então, bora pro passo a passo. Vamos lá, nós vamos começar, eu vou começar bem devagar, eu começo assim, tá, gente? Como, pra quem ainda é iniciante, quiser fazer assim, ó, tipo um lacinho aqui, assim, pra começar o seu coisa, pode fazer. Eu já nem sei fazer desse jeito, olha, eu venho aqui, giro a agulha e faço. Vou fazer de novo devagarzinho, pra quem é iniciante. Enfio a agulha aqui, giro a agulha pro lado de fora aqui, e puxo e faço meu primeiro nozinho, ok? E aqui nós vamos fazer, vamos fazer 31 pontos aqui agora, mas isso nessa lã que eu tô usando, tá, gente? Eu vou fazer 31 pontos pra ver se vai ficar mais ou menos da altura que eu quero, e aí volto dizendo pra vocês. Nós vamos fazer, ó, 1, 2 correntinhas, tá, gente? Pra quem é iniciante, que muito iniciante brigou comigo, que às vezes eu faço as coisas rápido, perdão. Então, nós vamos fazer aqui, ó, vou fazer 31 correntinhas e já falo com vocês se é esse o tamanho certinho mesmo pro gorro, ok? Chegamos aqui, 31 correntinhas. Eu posso até medir agora pra vocês, porém, depois que a gente coloca os pontos, né, ela costuma dar uma esticada. Mas vamos lá, deixa eu medir pra mostrar pra vocês quanto é que deu aqui mais ou menos. Olha, aqui tá dando em torno, se eu esticar um pouquinho, vai estar em torno de 25 centímetros. A altura de um gorro normal para adulto é em torno de 22, 23, né? 21, às vezes, depende da cabeça da cliente. Você vai ver a altura da cabeça, do cocuruco, lá em cima, da base da cabeça, até embaixo e um pouquinho mais, porque nós vamos fechar em cima, ó.
Tá vendo, gente? A gente faz um fechamento aqui, então encolhe um pouquinho o gorro. Esse gorro meu, ele ficou com, olha lá, 22 centímetros, tá? Deu certinho na minha cabeça. Ele fica um pouquinho larguinho em cima, mas eu acho bonitinho, tá? Então, a gente vai fazer... Aqui eu fiz uma altura de 21 centímetros. A minha cabeça, eu tenho 56,5, 56,5 de contorno, né? De circunferência de cabeça. E esse gorro aqui, meu, deixa eu colocar aqui pra ver quanto que ficou. Eu fiz com 52, mais ou menos, tá vendo? Que a gente faz um pouquinho menor do que a cabeça. Se a sua cliente tiver 56,5 igual eu, olha lá, eu diminui em torno de quase 5 centímetros. Por quê? Porque se você fizer muito certo do tamanho, ele vai ficar meio largo. Eu acho bonitinho o gorro quando ele acerta na cabeça. E fora que a lã, ela dá uma esticada, né? E dá uma laceada depois de uso, né? Então, faz sempre um pouquinho menor do que o contorno da cabeça da sua cliente. Nesse caso aqui, nós estamos fazendo a altura, tá? Não a circunferência. Então, eu fiz aqui essa quantidade de correntinhas, no total 31 correntinhas nessa lã, lembrando. Vou pular o primeiro ponto, vou no segundo ponto, pego nessa argolinha daqui e vou fazer um ponto baixo, ok? Contabilizando um pontinho. Vou chegar um pouquinho mais pra cá, pra poder ficar no meio da câmera. Vou fazer mais um ponto baixo. Olha só, eu vou fazendo ponto baixo em cada laçadinha dessa de cima da nossa correntinha. Ao todo, nós vamos ficar com 30 pontos baixos, ó. Vou continuar fazendo aqui. E a gente vai seguindo para poder formar 30 pontos baixos, ok? Lembrando, se você estiver usando uma agulha mais fina e uma lã com tex mais fino, faz mais quantidade aí, e do tamanho da cabeça da sua cliente, ok? Ó, continuo aqui fazendo meus pontos baixos. Vou terminar e já volto. Voltei aqui, fiz os meus pontos baixos. Vamos ver quanto que ficou. Eu dei uma esticadinha aquela hora pra mostrar pra vocês que provavelmente ia esticar, né? Ó, 25. Então, é isso mesmo. Ficou com 25 centímetros mais ou menos. Se eu esticar mais, eu quero até mais. Mas é isso aqui. Ela normalzinha vai ficar com em torno de 25 centímetros. Ok? Então, agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos girar o nosso trabalho. Vamos fazer uma correntinha. Se você, quando gira o trabalho, não gosta de fazer a correntinha, faça do seu jeito. Porém, eu vou explicar por quê, ó. Eu vou vir nesse primeiro ponto aqui, pegando a alcinha de trás, ó. Fiz a correntinha, girei meu trabalho, pego na alcinha de trás e vou fazer um ponto baixo. E assim, eu vou fazendo pontos baixos, ok? Ó. Tô fazendo pontos baixos, pegando na alcinha de trás. Por que que eu gosto de fazer essa correntinha? Ela me dá esses dentinhos aqui, ó, sabe? E eu gosto desse acabamento que faz essa rendinha na ponta, entendeu? Então, por isso eu faço essa correntinha, tá? Se você não gosta de fazer, não tem necessidade. E aí, eu vou contar aqui. Deixa eu só ver se eu vou e volto, se eu... Deixa eu pensar, peraí, gente. Se eu me encontrar, eu já volto aqui. Bom, gente, me encontrei aqui, ó. Nós vamos continuar seguindo, fazendo ponto baixo em cima de ponto baixo, pegando na alcinha de trás, tá? A gente continua aqui, fazendo nosso ponto baixo. Vou fazer essa parte todinha com vocês, ó, pegando só essa alcinha de trás aqui, ó. Ó, tá vendo? A gente tem um Vzinho em cima, a gente não pega essa alça, a gente pega de trás. Para quem já sabe, às vezes é chato ficar escutando, mas a gente tem que pensar em quem ainda não sabe fazer, é iniciante, que estavam reclamando muito comigo que eu faço correndo. Aí, o que a gente vai fazer? Ó, nós vamos contar esse aqui que ficou, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Essa viradinha que nós fizemos, ó, essa correntinha aqui, a gente conta. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nós vamos terminar aqui no 7º ponto de lá pra cá. Então, vou fazer mais uma. Terminamos aqui. Agora, a gente vai fazer uma correntinha, ok?
Vamos pular esse ponto aqui, que é o sexto. Vamos aqui no quinto ponto, continuar pegando na alcinha de trás e fazer os 5 pontos restantes, ok? Vamos lá, pegando a alcinha aqui que ficou, ela tá meio larguinha, mas depois no final dá tudo certo. Vamos fazer de novo a nossa correntinha, girar o nosso trabalho. Isso aqui é a correntinha, tá, gente? Vocês vão pegar nesse aqui, no primeiro ponto da carreira, ó. Pega a alcinha de trás e faz um ponto, ok? E assim a gente vai continuar fazendo os nossos 5 pontos que fizemos ali, ó. 1, 2, 3, 4 e 5. Aqui nós temos aquela correntinha que nós fizemos, nós vamos fazer mais uma correntinha, pula ela aqui e vamos no próximo ponto, pegando na alcinha de trás, e a gente segue fazendo do mesmo jeitinho, um em cima do outro. Vou seguir fazendo com vocês, para vocês verem que não tem mistério. É isso aqui, ó, ok? Até chegar ali. Ó. Chegamos. A gente tem que tomar muito cuidado, tá, gente? Pra gente não pular pontinho aqui, ó. A correntinha daqui, o último, ó, tá aqui, ó. Vou colocar bem pertinho pra vocês verem, ó. Ela tá aqui. Pega ela também, tá? Se vocês quiserem contar os pontos de vocês pra vocês não errarem e não ficar fazendo diminuição sem querer, vamos fazer mais uma correntinha, gira o trabalho. Não é essa aqui, que é o primeiro ponto, e vamos voltar em pontos baixos, pegando somente a alcinha de trás, que é o que dá esse relevo muito bonitinho aqui nos pontos, né? Ó, até chegar naquele último ponto antes da correntinha. Ó. Tô fazendo rápido aqui, mas vocês aqui já aprenderam, né? É um ponto baixo sobre cada ponto da carreira de base. Ó, tô chegando aqui. Cheguei. Aqui tá a correntinha, tá vendo, gente, ó? Se vocês tiverem dificuldade, vocês contem 5, vocês vão ver que aqui tem uma correntinha. E agora tá passando o caminhão ali. Nesse início aqui, acho que vai dar pra vocês escutarem. Nesse início aqui, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos ter 2 correntinhas e essa carreirinha de baixo aqui. Nesse início vai ser assim, ó. Nós vamos dar a laçada na agulha e vamos fazer o nosso ponto puff. Eu vou pegar lá na base do ponto, aqui embaixo do sexto ponto. Quer contar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, tá vendo? Tô na base do sexto ponto. Conta os pontinhos e vê aqui, que é onde tá aquelas correntinhas, né? No sexto ponto. Então, dei uma laçada, vou lá embaixo do ponto, onde eu fiz a base na correntinha, trago o fio pra mim, dou mais uma laçada, jogo lá, trago o fio de novo pra mim, dou mais uma laçada, vou lá naquela base e trago o fio pra mim. Nesse caso aqui, eu fiz 3 vezes. Se você tiver com um fio mais fininho, pode fazer 4, 5 vezes, que ele vai ficar mais repolhudinha, né? Já vou até tentar aqui, gente, junto com vocês, tá? Vou fazer 4, tá? Porque fiz 4 vezes. Ó, trago o meu fio e fecho, ok? Nessa daqui, eu fiz só uma vez. Perdão, 3 vezes, tá? Nessa aqui, eu já fiz 4 vezes essa mesma puxadinha. Vamos ver se vai ficar bonito, né? Ó, vou de novo no mesmo lugar aqui do ponto aqui, ó, naquele lugarzinho, naquela base do ponto. Dei a minha primeira laçada, vou fazer de novo aqui, ó, peraí. Dei a minha laçada, segura com o dedinho aqui. Vou lá naquela mesma base do ponto, trago o ponto pra mim. 1 laçada, 2 laçada, 3 laçada, 4. Mais uma laçada, puxo o ponto e fecho. Tá vendo? É assim que ele vai ficar.
E aqui, gente, aqui muita atenção nessa hora. Essa bolinha aqui não é o ponto, é essa aqui. Ó, vou chegar bem perto da câmera. Essa argolinha aqui não é o ponto, é aquela correntinha que a gente gira e tudo para poder fazer o negocinho que eu falei com vocês aqui, ó. O ponto tá aqui, ó. 1, 2, 3, 4 e são 5, não são? Puxa o seu negocinho pro cantinho aqui para você encontrar o outro ponto que tá escondidinho aqui, ó. Ó, pega a alcinha de trás e 1, 2, 3, 4 e 5. Fizemos 5 pontos, ok? Não esquece dos 5 pontinhos aqui, que se você pular um ponto, ela vai ficando torta, tá? Fiz aqui. Eu achei que ele ficou tão repolhudinho, tá ficando tão bonito. Vamos lá. Mais uma correntinha aqui. Gira o nosso trabalho. Pega no primeiro ponto, faz um ponto baixo. 1, 2, 3, 4, 5. Fizemos os nossos 5 pontos da base. E em cima desse nosso pontinho aqui, nós vamos fazer 1, 2 correntinhas, ok? Da primeira vez a gente fez uma correntinha só porque dava espaço. Agora nós vamos fazer 2 correntinhas. E aí vamos tentar entender o nosso ponto aqui. A gente tem 1, 2, 3, 4. O nosso primeiro ponto, ele tá, ó, aqui. Aqui, ó, tá vendo? Você pode olhar ele aqui, ó. Isso aqui é o fechamento da carreirinha aqui que nós fizemos do ponto puff, tá vendo? Nós fizemos um fechamento e começamos a fazer aqui, ó, a nossa carreira de pontos. Então, vocês têm que ficar bem atenta. Pode fazer o seguinte, conta, ó, 1, 2, 3, 4. Não é o nosso ponto, é no 5º ponto aqui, ó. Esse é o nosso ponto. Pega na alcinha de trás e faz um ponto baixo. E segue a carreira todinha, sem fazer mais nada a não ser o ponto baixo, pegando na alcinha de trás, em cima de ponto baixo. Ó, ok? E aí, nós vamos fazer. Aqui nós estamos no avesso do ponto, tá? O ponto, na verdade, é esse aqui. E aí, a gente vai... Oh, deu um pelinho aqui. Nós vamos seguir fazendo ponto baixo em cima de ponto baixo, pegando a alcinha de trás, ó. Lembrando do nosso último pontinho, essa argolinha aqui não é esse pontinho aqui, ó. Pegamos a alcinha de trás, fechamos uma correntinha, gira o trabalho. Aqui não é a correntinha, pega nesse segundo pontinho, que é o primeiro ponto da base, e a gente volta fazendo ponto baixo em cima de ponto baixo. Vou trazer mais pra cá. Tô até levantando a mão, né, pra mostrar mais ainda pra vocês. Ó, ponto baixo em cima de ponto baixo, pegando a alcinha de trás. Até a gente chegar lá naquelas nossas 2 correntinhas que fizemos. Olha. Vamos ver se eu cheguei. Cheguei... Não, aqui ainda tem uma, ó. Tá vendo? É o ponto aqui, ó. O ponto tá aqui, então esse aqui é mais um ponto que eu tenho. Ficamos 2 correntinhas aqui, a gente vai fazer mais 2 correntinhas para pular essas 2 correntinhas. Cadê o ponto? Ó, o ponto aqui, ó. Então, é aqui. 1, vamos contar. 2, 3, 4, opa, e 5. Ficou com dificuldade de saber qual é o ponto, mas é só você olhando de baixo aqui, gente. Você vê que é um ponto, não é correntinha. Ficou com dificuldade, conta 5 de lá pra cá que você vai saber qual que é. Fizemos 2 carreirinhas de correntinha. Agora, nós vamos fazer mais uma correntinha aqui, girar o nosso trabalho e fazer ponto baixo sobre ponto baixo. Cheguei na quinta correntinha, no 5º pontinho e vou fazer o quê? Mais 2 correntinhas. Pulo as 2 e vou no próximo ponto da carreira e faço ponto baixo sobre ponto baixo.
Na primeira carreira, nós fizemos uma carreira de ponto baixo e 2 vezes correntinhas. Aqui a gente não fez ponto baixo, então nós vamos fazer 3 carreiras com uma correntinha aqui, tá vendo? Vão ser 3 carreiras, contando 2 correntinhas aqui no meio. E a gente segue fazendo, sempre atenta qual que é o primeiro aqui, qual que é o primeiro aqui, para vocês não errarem. E aí, continuar fazendo ponto baixo sobre ponto baixo. Abaixar um pouquinho o braço aqui que já tá doendo. Ó. Essa parte aqui eu tô correndo, gente, porque vocês já entenderam aí, né? Ó, lembrando daquela correntinha nossa daqui do cantinho, ó, não esquece dela não. E aí, uma correntinha, gira o trabalho do mesmo jeito e volta em pontos baixos. Eu não vou me estender no vídeo, né, gente? Então, eu só vou terminar essa parte aqui para chegar lá onde é o ponto puff, tá? E volto aqui. Ok, chegamos aqui, ó, no último ponto. Sei que é o último ponto, ó. Aqui tem 2 correntinhas. E fiz 3 carreirinhas de correntinha e estamos na frente do nosso ponto, ok? Então, a gente vai fazer o nosso ponto puff de novo. Dei uma laçada na agulha, vou lá embaixo, vou abrir o pontinho aqui, ó, e vou no meio dele. Se vocês quiserem olhar atrás também, vocês não estão pegando nenhuma alça para poder ficar divididinho certinho, vocês podem olhar, ó. Peguei no centro do ponto. Volto, trago a laçada para mim, seguro. Vou lá no centro de novo, 2. Vou lá no centro de novo. Opa, peguei um fio, tá vendo, ó? 3, e nesse caso eu tô fazendo 4. Mais uma laçada, trago o fio todo e fecho. De novo, uma laçada, vou lá no centro, 1, 2, 3, opa, 4. Dou mais uma laçada, trago toda ela pra cá e fecho ela. E aqui a gente já tá fazendo o nosso, tipo uma trancinha, né? Na lateral. Vamos lá de novo. 1, 2, 3, 4, tá vendo? Aqui aparece, são 4, mas o quinto ponto tá aqui, gente. Vamos aqui, ó, atrás dele aqui, ó. Dá uma puxadinha pra lá e pega na alcinha de trás e faz o nosso pontinho aqui, pra gente fazer os 5 da parte de baixo, ó. 3, 4 e aquele cantinho nosso aqui. 5. Fizemos os nossos 5 pontinhos. Eu dei uma puxada no fio aqui, ó. Ficou meio feinho, mas no final fica tudo lindo. E assim vai ficando o nosso gorrinho. Aqui agora, a gente vai fazer a altura, ou seja, que seria a circunferência da cabeça da sua cliente ou da criança, de quem quer que seja. Então, nós vamos fazer aqui uma altura. Eu falei com vocês que essa minha aqui tinha 51, não é? 51, 52. Pode fazer menos um pouquinho, né? Pra ficar mais justinha na cabeça. Depende do tamanho da cabeça de vocês aí ou da cliente. E agora vamos seguir de novo, ó. Uma correntinha, gira o trabalho, venho aqui e vamos fazer os nossos 5 pontos baixos da base de baixo. 3, 4, 5 pontos baixos. E como que nós vamos fazer aqui? Aquelas 2 correntinhas para pular o nosso trabalho aqui, que é 1, 2, 3, 4 e vamos na quinta, ó. Ficou fácil assim, né, gente? Contando quantas tem aqui em cima para vocês chegarem na base do ponto, ó, né? Então, vamos lá e a gente vai seguir fazendo a mesma coisa. Vou fazer aqui, ó, vou ir, voltar, fazer minha segunda carreira de correntinhas, voltar na terceira. Quando eu voltar na quarta carreira, que eu vou ter 3 correntinhas aqui, eu volto para fazer esse ponto puff de novo com vocês, tá? Bom, gente, chegamos aqui naquela carreirinha, na quarta carreira de ida e volta, ó. 1, 2, 3, estou na quarta. Então, nós ficamos com aquelas 3 correntinhas aqui, as 3 carreiras de correntinhas. Vamos laçar o nosso fio, vir aqui no meio, tô repetindo o mesmo processo, ó. No meio do ponto, trazer o ponto para a laçada para mim. 1, 2, 3,
4. Lembrando que eu estou fazendo com 4, naquela primeira que eu fiz com 3. E se você tiver aí fechei o ponto, gente, olha, eu tô conversando, se vocês tiverem aí com um fio mais fino, pode fazer com 5 que vai ficar bonitinho. Trouxe a laçada, fechei o ponto, né? Perdão, fui conversando, ó, laçada 1, laçada 2, laçada 3, laçada 4. Pego mais uma laçada, trago e fecho meu ponto. Fiz de novo a minha trancinha, ok? E aí, aquele mesmo esquema, vamos dar uma puxadinha pro lado aqui. 1, 2, 3, 4. Vamos achar o quinto ponto que tá aqui de baixo, escondidinho. E fazer os nossos 5 pontos baixos, pegando pela alcinha de trás da nossa base. E agora, o que que a gente vai fazer? É repetição. Uma correntinha, giro o meu trabalho, volto fazendo 5 pontos. Volto fazendo os meus 5 pontos. Em cima do ponto puff, eu faço 2 correntinhas, pulo 1, 2, 3, 4, vou no quinto aqui, que é o primeiro ponto da carreira depois do ponto puff, e sigo fazendo meus pontos baixos. Vou e volto 3 vezes, na quarta carreira eu vou fazer o meu ponto puff aqui. Ok, gente? É isso aqui. Não tem segredo, não tem mistério. Façam aí 48 centímetros, 50, 52 centímetros de tecido, de crochê inteiro. Quando eu chegar aqui, vamos ver quantas eu fiz. Quer ver, ó? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15... 16, 17, 18, 19, 20. Eu fiz 20 pontinhos desse daqui, ó. Então, vocês veem aí, se der pra vocês, mas depende, já falei, depende da espessura do fio de vocês, depende do ponto de vocês, depende da agulha que vocês estão usando, entendeu? Aqui eu fiz 20 motivinhos desse daqui. Então, eu vou repetir os meus 20 aqui e volto pra gente poder fazer o fechamento, colocar os acessórios, colocar a etiquetinha, que é o que deixa o charme no nosso gorrinho, né? Já já eu volto. Vamos lá, amores, cheguei aqui, olha só, aliás, é do lado de cá. O lado do avesso, o lado certo, fica quase a mesma coisa, né, mas tudo bem. Olha só, no outro eu falei que eu fiz 20, né? Nesse aqui eu fiz 18, porque eu quero ele um pouquinho menor. Por incrível que pareça, minha mãe teve aqui e me lembrou a mesma coisa, que é o último gorro que eu fiz no canal foi rosa também. Mas é porque eu acho que ele é melhor, o fio rosa é melhor de aparecer na câmera. Tô pegando a fita métrica, vamos lá. Aqui, gente, deu em torno de 43,5, tá vendo? Depois ele fica um pouquinho maior. Vai dar pra uma criança menorzinha. Porque ele é rosa, eu fiquei pensando, às vezes pode ser que uma criança goste, né? A mãe de uma criança. Então, eu vou fazer ele menor do que o tamanho de adulto, tá? Então, eu fiz 18 gominhos. Vocês estão vendo aqui, ó, que eu não terminei. Fiz a ida e volta, fiz as 3 correntinhas e vou fazer agora o nosso gominho aqui. Eu vou tentar, junto com vocês, fazer um outro tipo de fechamento, que foi diferente do que eu fiz naquele bustarda, tá? Mas eu vou tentar aqui com vocês. A gente vai continuar aqui a fazer o ponto baixo, pegando pela alcinha de trás. E quando nós chegarmos... Isso aqui foi depois que eu fiz e que eu tentei várias vezes fazer o fechamento de melhor maneira possível, eu depois, sabe quando você vai deitar e você pensa, poxa, se eu tivesse feito assim? Então, eu pensei de outra maneira. Vamos lá, a gente vai fazer essa primeira, ó, deu a laçada, vamos lá embaixo, igual a gente fez no outro, ó. 1, 2, 3 e 4. Vamos fechar uma vez, fazer a nossa correntinha, dar uma altura no ponto, vamos trazer aquele outro lado pra cá, ok? Vamos lá. Essa argolinha aqui, a gente vai passar aqui, ó, por dentro disso aqui, tá vendo? Foi uma maneira que eu arrumei da gente tentar embutir, ó, trouxe, embutir aquele ponto ali, entendeu? Vou puxar mais um pouquinho aqui. Isso.
Vou dar a laçada de novo, ó. Tô puxando pra ele poder ficar mais justinho, tá, gente? Acho que eu, ó, deixei ele mais justinho. Dou a laçada no ponto e vou lá de novo. 1, 2, 3 e 4. Eu fiz o ponto outra vez e vou fechar aqui e fechar o ponto. Aí, o que que aconteceu? Olha, eu dei uma continuidade no nosso pontinho aqui para não ficar feio. Nesse outro, vou até pegar de novo para mostrar para vocês o que que eu fiz. Eu vim fazendo ponto baixíssimo, ligando eles, e fiz isso daqui. Só que agora eu tive um outro pensamento. Vamos fazer esse jeito aqui. Vamos continuar pegando aqui, ó. 1, 2, 3, 4 e 5. Acabei aqui, fiz os dois lados. Tá solto, eu vou pegar aqui uma quantidade maiorzinha para eu poder conseguir fechar. Vou fazer com vocês igual eu fiz no outro vídeo, vou tentar medir para ver quanto é que eu peguei aqui para vocês terem uma noção. Vou cortar aqui, ó. Vou cortar. Deixa eu ver se é esse lado aqui, ó. Cortei aqui. Eu peguei aqui em torno de... Tô medindo, gente. Calma aí. Tem 1,5 m. Mais ou menos... a quase 2 metros, um pouco mais, gente. Tá? Então, aqui, ó. Peguei essa quantidade aqui. Às vezes pode ser muito, pode ser pouco, não sei. Eu só tô fazendo aleatoriamente, porque eu tô fazendo junto com vocês. Tô até olhando aqui a câmera, aqui, se tá dando tudo certinho. Eu tô fazendo... aqui, ainda tá com o fio da outra que eu tinha feito ontem à noite. E eu quero tentar fazer de uma maneira que fique bem escondidinho esses pontos, para não ficar cicatriz. Eu não gosto que fica cicatriz. Olha, eu levo uma coça às vezes para poder tentar desenvolver de uma maneira que não fique a cicatriz no gorrinho. Então, vamos lá. Eu vou pegar na base do ponto aqui e vou pegar na alcinha de baixo, tá? Vou chegar perto para vocês verem. Aqui é onde a gente fez o trabalho, né? Onde tá as correntinhas, tá vendo? E aqui é onde a gente terminou agora. Eu vou pegar na base do ponto aqui, na base dele, aqui, ó, naquelas 2 alcinhas que sobraram da correntinha, na base do ponto, e vou pegar na alça, foi ótimo, na alça do lado de dentro, tá? Do mesmo jeito que eu fiz a... Peraí, eu tô achando que não vai dar. Peraí. Deixa eu ver se vai ficar bom. Ó. Eu não gosto muito desse jeito, não, mas vou tentar pra ver se vai ficar legal. Vamos ver se vai ficar bom. Como eu falei, tô fazendo junto com vocês, né? Eu tô pegando na base e no próximo aqui na alcinha do lado de dentro. Deixa eu ver, eu vou virar ali, vou ver se vai ficar bom. Porque a minha intenção é que não fique esse trabalhado. Normalmente eu faço isso pelo lado do avesso. Tô achando que vai ser melhor. Vou tentar pegar do avesso. Então, vamos lá. Agora eu vou virar do lado avesso, porque eu vou tentar fazer de uma maneira que esconda isso aqui. Vamos ver se vai dar certo. Eu vou virar do lado avesso. Isso aqui é o lado certo, tá, gente? Eu vou virar do lado avesso. Aqui, ó. Tá lá o nosso pontinho aqui, todo bonitinho. Bom, então vamos lá. Aí agora a gente vai fazer... Gente, tá assim porque eu desmanchei, tá? Eu fiz de uma maneira que eu não gostei. Tô voltando aqui pra mostrar pra vocês de outro jeito. Então, eu vou tentar aqui junto com vocês, como eu falei. Vou pegar, ó,
virei do lado avesso, né? Já nem sei que parte que tava o vídeo, porque eu tive que parar um tempo aqui. Vou pegar aqui na base do ponto aqui, ó, é onde a gente fez as correntinhas para começar o trabalho. Vou pegar aqui e vou pegar nas duas alcinhas do lado de lá. Eu tentei fazer pegando uma alcinha, mas depois lá na frente não ficou do jeito que eu gostaria. Então, eu tô olhando aqui qual que é o ponto, gente. Aqui é um ponto, aqui é outro, ó. Então, no segundo ponto, pega as duas alcinhas de lá, pega as duas alcinhas de cada ponto e vamos fazer. Lembrando que nós estamos fazendo isso do lado avesso. Jesus, meus cabelos tá indo junto. Perdão, gente, ó. Fazendo de novo. Peguei aqui a base do ponto, as duas alcinhas do lado de lá e vou fazendo alinhavando, ó. Essa base do ponto aqui, pego as duas alcinhas. Como falei, eu peguei uma alcinha de cada lado e fez um trabalho lá na frente que eu não gostei. Então, eu tô refazendo aqui, pegando as duas alças juntas. Vou pegar aqui, ó, as duas alças juntas. Vou pegar essa base aqui do ponto, junto com essa aqui também e vou unir. Ó, tá vendo? Aqui, ó. Vou unir elas também, unir. Vou pegar a metade do ponto aqui, ó, o meio do ponto. Cadê? Vou pegar aqui assim, mais ou menos no ponto. Vou pegar lá na frente do outro ponto lá também, ó. E vou unir também. Vou unir. Ui, desculpa, gente. Balançou aí? Puxei, tá? Aqui é a mesma coisa. Vou pegar aqui a base do ponto e vou costurar também. Ó, costurei. Deixa eu ver se eu balancei vocês, se eu não desliguei a câmera. Ó, vamos lá. Base do ponto, duas alcinhas do outro e vamos alinhavar. E assim a gente vai seguindo, ó. Foi aqui que eu peguei, foi. Eu vou aqui no segundo e vou fazer isso, pegando as duas alcinhas. Repetindo, eu tinha pego uma alcinha só para poder tentar continuar o relevo, mas aí não ficou legal. Ainda apareceu, ficou bom, entendeu? Mas ainda apareceu a cicatrizinha, eu queria tentar esconder o máximo que eu puder. Esse aqui não tem, assim, 100% de certeza que vai ficar escondidinho, não. Mas a gente tenta fazer o melhor. E aqui eu vou continuar alinhavando. Quando eu chegar lá na ponta de lá, eu volto para mostrar para vocês como que ficou, ok? Aguenta aí. Bom, chegamos aqui, terminei. Esse fio podia ter embutido para cá, mas não embuti, não tem problema na hora de fechar aqui. A gente vê. Deixa eu virar para ver como que ficou. Agora sim, ficou do jeito que eu gostaria. Tá vendo? Ainda tá aqui a cicatrizinha, mas tá bem menor, entendeu? Tá bem menos do que essa aqui. Olha, que eu fiz o ponto baixíssimo, tá vendo? Ela aqui ficou altinha, tá vendo? E aqui ela ficou pra dentro. Gostei mais, gente. Essa emenda aqui também, ó, ela não fica 100%, mas já dá a continuidade no ponto. Gostei, tá? Vou desvirar outra vez, né? Deixar do lado avesso pra gente fazer a parte do pompom. Ó. Esse fiozinho aqui, a gente deixa que a gente dá um jeito de embutir ele daqui a pouco com a agulhinha, tá? Então, eu vou aqui, ó, nessas laçadinhas aqui, ó, e vou fazendo um zigue-zague, tá vendo? Nesse buraquinho aqui, ó, que dá aqui no ponto, eu vou fazendo o zigue-zague, ó. E vou trazendo. Vocês estão vendo que não tinha necessidade disso tudo de fio, né? A exagerada aqui. Eu tenho medo do fio acabar, sabe? E eu gosto de fazer esse acabamento direto. Pra não ter que ficar trocando o fio pra fazer acabamento, tá vendo? E aí a gente consegue. Muito fio. Acredito que 1 metro dê. Peguei 2 de exagero. 1 metro, 1,5 metro. Pra não ter perigo. Ó, cheguei aqui, né, onde eu comecei, que foi ali. O que eu vou fazer? Eu vou puxar. Tomar muito cuidado quando a lã de vocês é mais fina, que na hora de puxar aqui, ó, pode arrebentar, tá? Aí, aqui, o que a gente faz? Agora eu vou pegando aqui essas rebarbinhas das laterais aqui, ó. Tá vendo? Que fica alta. E vou juntando, unindo também, ó.
ó. Vou unir também da mesma maneira que eu fiz aquela parte ali, eu vou unir aqui também, ó. Aí aqui já fica fechadinha, tá vendo? Ficou fechadinho. Ó, aí eu vou continuar alinhavando até eu ver que ficou bem fechada essa parte aqui do lado de dentro. Eu devia ter embutido esse fio, mas não tem problema não. Vamos lá, a gente continua aqui fechando o nosso gorrinho, ó. Tá ficando fechadinho, tá vendo? Dado só pra não passar a agulha lá pro outro lado. Fechei aqui, vou pro meio, vou lá pra ponta lá da frente, que é o lado certo. Desviro o meu gorro. E aqui, ó, se você não tiver pompom, você pode fazer a mesma coisa que eu fiz aquela hora. Vim aqui e puxar ele, que ele vai ficar fechadinho aqui em cima também. Como eu vou colocar pompom, eu não tenho necessidade de fazer isso. Então, eu vou pegar meu pompom aqui e já coloco pra vocês verem. Trouxe até outro pompom aqui pra gente colocar nas laterais. Olha que bonitinho, gente. Eu acho bem que eu vou colocar assim, ao invés de colocar no topo. Olha, gostei assim. Oh, acho que eu vou colocar assim, gente. Vocês concordam comigo? A gente fica com duas opções de gorro. Um com em cima, outro embaixo. Olha como que eu vou fazendo as coisas. Olha só como que ele já fica bem diferente de tamanho, tá vendo, gente? Ó, isso aqui é pra criança, tá vendo? Olha, se eu fosse colocar... Lembra do outro vídeo que eu comentei que eu uso chaveiro, tá? Porque eu só consigo encontrar essas bolinhas assim. Ou eu faço a bolinha comprando o pelego e fazendo... Lembrando que tá na live que eu fiz. Se vocês forem na playlist, live, vai estar lá uma live que eu fiz. Eu mostro no início da live como fazer pompom, tá? Eu acho que eu vou colocar assim. Então, se eu vou colocar assim, o que eu vou fazer? Eu vou fechar essa partezinha aqui melhor, tá? Vou fazer igual eu fiz lá, ó. Pegando essas rebarbinhas que ficou pra cima aqui, ó. E vou alinhavar e puxar ela pra ela poder fechar em cima também, igual a gente fez lá no avesso, ó, tá vendo? Peguei aqui, vamos puxar. Ó, que bonitinho. Eita, tá vendo? Fechadinho, bonitinho. Vou continuar alinhavando aqui, ó, até ficar do jeitinho que eu quero, bem fechadinho, tá vendo, gente? Fechou. O que eu vou fazer? Como eu falei com vocês, eu amo não ter que usar o mesmo fio. Eu vou voltar, ó, amo não ter que ficar trocando de fio. Eu vou voltar lá pro centro desse meu gorrinho. Tô sentindo aqui, voltei. Voltar pro centro do meu gorrinho. Vou até dar um nozinho aqui, ó, com esse fio que sobrou. Gente, esse espelhinho que eu tô tirando também é do pelego que ficou aqui em cima, que eu fiz aí fica parecendo um monte de pelo, ó. Ainda dei um nó bem bom aqui, ó, com aquele fiozinho. Depois eu embuto ele. Embuto foi ótimo, né? Agora, vamos pensar aqui, já que eu quero... Aqui é a parte de trás, né? Então, vou virar aqui. Vamos... Isso aqui, gente, fica muito bonitinho, tá? Na cabeça. Assim, aqui na hora parece que ele fica confuso, mas não fica, não. Eu vou marcar aqui, ó, aonde eu vou querer os meus pomponzinhos. Eu acho que dá... Deixa eu ver se eu tenho aqui marcador. Vou colocar um marcador que fica melhor ainda, ó. Coloquei aqui, ó. Acho que aqui e aqui, né, gente, ó. Aqui. Deixa eu colocar aqui, vamos ver. Aqui. E o outro na mesma altura. Aqui, a gente pode até contar, né? Deixa eu ver aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Não dá pra contar direito, não. A gente pode medir. Pra ficar do centro até aqui, deu 8,5 centímetros.
daqui até o centro. Olha, um bocadinho só mais pra baixo, filha. Aqui, assim, um pontinho só que eu acho que vai ficar certinho. Aqui, talvez. Acho que rolou, hein, gente? Ó, ó. Vocês acham? Ok. Aí agora a gente vai dar um jeito de chegar até ali pra poder colocar esse pomponzinho. Então, eu vou vir aqui e vou levar o meu fio até lá. Deixa eu ver onde eu tô. Aqui, ó. Aqui. Então, eu vou pegar aqui. Já tava eu trazendo o negócio pra perto de mim. E vou aqui. Cuidado pra não colocar lá pra frente, tá? O fio. A gente tem que dar... Como se a gente fosse embutir o fio aqui, ó. Escondendo. Não repuxa pra não dar diferença lá na frente. Ó, saí aqui, ó, que é o buraquinho que tava a nossa... Buraquinho, peguei no fio ali. O nosso marcador. Olha que bênção. Agora eu tiro o marcador daqui e vou colocar o nosso pompom. Esses pomponzinhos aqui, ó, eles têm um tecidinho ali dentro, então dá pra enfiar dentro dele, tá? Eu pego aqui de um lado, vou procurar um lugar que ele vai entrar. Ó. Você me ajuda, hein? Mas tem sempre um lugar que ele... Entrou, ó, entrou. Tem sempre um lugar que ele entra. Vai procurando devagarzinho aí que ele... Ó, acho que eu achei. Saiu, ó. Viu? Consegui colocar no centro dele. Puxei. Puxei e vou colocar de volta aqui. Não coloco no mesmo buraquinho não, tá, gente? Eu vou no outro buraquinho aqui, ó, e puxo ele pra cá. Tá aqui, ó, tá vendo? Mas eu gosto de fazer de novo. Vou dar aqui um nozinho, pra ele poder ficar bem seguro. Ah, legal. Não era pra você fazer um nó agora. Como eu gosto quando isso acontece. Eu fico tão feliz, né? Não dá pra gente xingar aqui na câmera do YouTube, né, bebê? Obrigada. Ah, pronto, dei o nó. Vou voltar aqui no meu ladinho do... Peraí, deixa eu ver onde eu tô. Aqui. E vou tentar enfiar de novo, gente. Eu sei que é pedir demais, porque ele é pequenininho. Mas eu quero deixar seguro esse gorrinho. Nesse momento, eu tô aqui tentando encontrar um lugarzinho que ele entre, tá, gente? Gente, peguei e troquei de agulha, que aquela minha agulha de tapeceira, ela tá tão grossa na ponta que tá difícil de entrar lá. Aí eu peguei uma agulha minha de amigurumi que eu tenho. Ó. E a ponta dela é fina. Entendeu? Pra mim vai ser melhor. Então, vamos lá, ó. Ah, agora eu finquei. Ei, meu filho. Que tem hora que o pomponzinho, o pelinho vai junto no mesmo buraco, ó. Pronto, consegui. E agora eu vou colocar... Olha, pelinho não pode coisar, não. Vou colocar ele aqui pra trás, ó. Pronto. Eu fico mais feliz que eu rodei pelo menos 2 vezes, né? Aí, aqui agora, a gente arremata. Se não tiver uma agulha de amigurumi igual eu tenho, você tenta pegar uma agulha que tenha a cabecinha mais... a pontinha mais fina, né? Aqui agora, gente, eu não vou passar pro lado de lá. Eu vou arrematar aqui, fazer mais um nozinho aqui, que acho que já foi. Acho que deu. A gente tende a ser exagerada, né, pra não... E pode colocar uma pontinha de cola aqui, tá? Não vou colocar agora não, depois eu coloco. Ó, já foi.
E agora eu vou colocar do outro lado. Aqui do outro lado, a agulha ficando pra cá. Eu vou fazer diferente. Vou pegar aqui, ó. Daqui a pouco eu puxo esse fio lá pra trás e dou um jeito de arrematar ele, ó. Não é pra você vir junto não, pelinho. É só isso. Ó, ele tende a ir junto, tá vendo, gente? Por isso que às vezes dificulta um cadinho. Mas vai, tá? Ó, ó, foi. Tá bom? Ó. E aí eu vou colocar também aqui, do mesmo jeito que eu coloquei o outro. Terminar de colocar aqui e já volto. Oi, gente, olha que coisinha mais linda que ficou, meu Deus, ó, uma adulta e uma infantil. Olha, nem imaginava que eu ia fazer duas. Não, mentira, essa daqui eu fiz ontem à noite, né? Olha que coisa mais linda, com os pompozinhos do ladinho. Coloquei aqui a minha etiqueta AP Mundo Laser, todo mundo me pergunta quem faz minhas etiquetas. @AP Mundo Laser lá no Instagram, só vocês procurarem, tem loja na Shopee. E aí é só procurar que o Eduardo atende vocês com todo carinho do mundo e atenção, ok? E onde eu compro os pompons, compro aí nas lojas online que eu encontro, porque aqui na minha cidade quase nunca encontro, entendeu? Como eu falei, o pompom maior eu uso esses de chaveiro, de bolsa, é o que eu compro para colocar, ou faço com pelego. Esses pequenininhos é só vocês colocarem pomponzinho, pompom, que aparece esses pequenininhos. Os grandões que são mais difíceis de encontrar. Mas é isso, tá? Espero que vocês tenham gostado da aula, entendido. Façam muito gorrinho, me marquem lá no Instagram, Juliane Tassi Atelier, ou no Facebook, ok? Tem TikTok também, Juliane Tassi, mas meu TikTok é tão devagarzinho, gente, mas tudo bem. Vai lá, aproveita e dá uma moral pra Juliane, vai lá me seguir no TikTok. Ó, beijo grande pra vocês, não vou aparecer de novo, no próximo vídeo eu apareço. Tchau!